A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 4 de setembro de 2024, nosso 248º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em Ezequiel, capítulo 30 e 31. Vamos acompanhar juntamente comigo? Deus castiga o Egito. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror. O dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento em Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia. Lídia, Líbia, Arábia e Cube e até o meu próprio povo. O Senhor diz, desde Migodol, que fica no norte, até Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar, o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para pôr em medo no povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado, e aquele dia está chegando. O Senhor diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas, e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus, estrangeiros, arrasarão o país de todo. E eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, também destruirei os ídolos e falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan. No norte, castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e as cidades de Elipiópolis e de Bubaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força do que tanto se gaba, escuridão cairá sobre as cidades de Táfnis. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as cidades serão levados prisioneiros. Assim, castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O rei de braços quebrados. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, eu quebrarei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim que arrasassem e ficassem fortes. E assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isto: eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado.
e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes, e porei a minha espada na mão deles. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente dos seus inimigos. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco, e darei força ao rei da Babilônia, quando eu lhe der a minha espada, e ele apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 31. O Egito, uma árvore de cedro. Ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do 3º mês, o Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e todo o seu povo: Como você é poderoso, com o que posso comprá-lo? Você é um cedro no Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer, os rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que os ribeirões regassem todas as aves da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam um ninho nos seus galhos. Embaixo deles, os animais ferozes davam cria, e às suas sombras as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos. As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se a ela. Nenhum cipreste teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda quanto aquela. Eu fiz lindas assim, cheias de muitos galhos no Éden, o jardim de Deus. Todas as aves a invejavam. Agora eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Esses mensageiros cruéis a derrubarão e abandonarão os seus galhos, e os ramos quebrados cairão em todo o vale, em que todas as montanhas do país. Todas as nações que viverem embaixo dessa sua sombra, se irão ir embora. Os pássaros pousarão na árvore caída, e os animais ferozes darão por cima dos seus galhos, e assim daqui em diante. Nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os estão condenadas a morrer como seres humanos mortais, e se ajuntarem com elas, que descem para Deus, que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra cubram, como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem, e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu, e por isso trarei escuridão sobre os montes do Líbano, e farei com que se sequem todas as árvores da floresta. Quando eu as lançar no mundo dos mortos, o barulho de sua queda abalará as nações.
Todas as árvores belas e mais bem regadas e que já estão no mundo lá de baixo vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já havia caído. E todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore e o rei do Egito e todo o seu povo, nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que se já foram, circuncidados e aos que forem mortos na guerra. E eu, o Senhor Deus, falei. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos checar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.